Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Bora começar mais uma semana nessa segunda-feira. E hoje, no penal, o TJ do Rio Grande do Sul absolveu um réu após revisão criminal com retratação da vítima. E no Constitucional, Flávio Dino suspendeu trecho do PLP 128 por risco de orçamento secreto. No tributário, o CARF anulou multa contra Americanas sobre suposta quebra da cadeia do IPI. E no civil, o STJ decidiu que vítima de violência doméstica não precisa provar dano moral para ser indenizada. Em direitos humanos, Dilma Rousseff será indenizada por tortura durante a ditadura. E no empresarial, a inadimplência bate recorde e atinge 8,7 milhões de empresas no Brasil. E o comentário que a gente vai ler hoje é do art_bel3, que falou assim: mesmo com o fim de ano e menos interações, deixo aqui meu comentário. Como estudante de direito e produtor rural, além de filho de produtor rural, vejo o direito como algo que dialoga diretamente com a realidade do campo, exigindo responsabilidade, conhecimento e senso de justiça. Conteúdo muito relevante. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado, viu? Seu comentário é muito importante pra gente. E eu quero mandar um abraço adicional aqui também para Natália Brasil, que falou que estava fazendo a prova da OAB neste final de semana, e eu espero que você tenha feito uma boa prova, Nath. Muito obrigado pelo seu comentário. Então, para começar o episódio, pegue um café, coloque um fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E começando com o direito penal, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul absolveu um homem acusado de estupro de vulnerável contra sua própria filha, após a suposta vítima admitir, em novo depoimento e já adulta, que mentiu quando era criança. Com isso, foi revogada a condenação e ele foi solto. O processo começou com a denúncia feita quando a filha tinha 11 anos e se estendeu por cerca de 14 anos, culminando em condenação em segunda instância a 16 anos de reclusão. O réu chegou a ser preso em abril de 2025 e ficou 8 meses na penitenciária estadual de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. A mudança veio por meio de revisão criminal, que é o pedido para reexaminar uma condenação definitiva quando surgem fatos novos relevantes. A maioria do terceiro grupo criminal entendeu que a retratação enfraqueceu de forma decisiva as provas que sustentavam a condenação, tornando inviável manter a pena. Houve divergência. Alguns desembargadores defenderam que a retratação isolada não bastaria para afastar o conjunto probatório anterior, mas prevaleceu a absolvição. Com a liberdade, o homem ainda pode buscar indenização pelo tempo que permaneceu preso. A segunda fase do OAB começa agora, né? Muita gente que acompanha a gente chegou a fazer a prova esse final de semana. E a partir daqui, mais do que estudar, o que o pessoal precisa é de segurança até o dia da prova. Pois é, né, Vitor? Segurança no direcionamento, tranquilidade no processo e um ritmo que funciona para você, ouvinte. Porque a segunda fase exige método, prática e acompanhamento de verdade. E é por isso que o CEISC oferece 4 formatos diferentes de preparação, com aulas gravadas, aulas ao vivo e mentorias em turmas reduzidas, pensadas para perfis reais de candidatos, inclusive o seu. E não é à toa que mais de 270 mil estudantes já conquistaram a carteirinha com o CEISC. E tem presente, viu? É só usar o cupom PRESENTE150 para você ganhar R$150 de desconto, se inscrevendo até às 23h59 de hoje, dia 22 de dezembro de 2025. Então confere o link que a gente deixou aqui na descrição, porque o próximo passo começa agora. E no direito constitucional, o ministro Flávio Dino, do STF, concedeu liminar para suspender um dispositivo do PLP 128 de 2025, que, segundo questionamentos levados ao Supremo, poderia permitir a reativação indireta do chamado orçamento secreto. A decisão foi tomada até que o tema seja analisado pelo plenário. O PLP 128 trata da liquidação de restos a pagar inscritos a partir de 2019, ou seja, despesas já empenhadas em anos anteriores, mas ainda não pagas, inclusive ligadas a emendas parlamentares cuja execução foi suspensa ou considerada incompatível com a Constituição em julgamentos anteriores. Na liminar, Dino apontou que autorizar o pagamento desses valores, inclusive já cancelados, pode funcionar como caminho indireto para retomar práticas semelhantes às emendas de relator, RP9, associadas ao orçamento secreto. Ele destacou exigências de critérios objetivos, transparência e rastreabilidade na execução das despesas públicas. O STF já tem entendimento de que a distribuição de emendas sem identificação clara de autoria, destino e critérios viola princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa e publicidade. Com a liminar, o trecho impugnado fica sem eficácia até decisão do plenário e não pode produzir efeitos nesse intervalo,
mesmo que o projeto venha a ser sancionado. E no direito tributário, o CARF anulou a multa aplicada à Americanas S.A. em autuação que atribuía à varejista responsabilidade por IPI em operações nas quais fabricantes parceiros usavam a marca Americanas. Com isso, foi afastada a cobrança do tributo e a penalidade vinculada ao caso. A fiscalização sustentou que a autorização de uso da marca por terceiros configuraria industrialização por emenda ou interposição irregular, o que teria quebrado a cadeia de incidência do IPI e deslocado a responsabilidade do imposto para a varejista. No julgamento, o CARF concluiu que não houve prova de cessão de nome comercial com efeitos para caracterizar industrialização ou equiparação a estabelecimento industrial. Para o colegiado, autorizar o uso de marcas sem ingerência no processo produtivo não transfere a sujeição passiva do IPI. O Conselho destacou que o fato gerador do IPI é a industrialização e que, no caso, os fabricantes eram os responsáveis pela produção e pela saída dos produtos de seus estabelecimentos, mantendo a cadeia do imposto. Também rejeitou a tese de ruptura, afirmando que os fabricantes estavam identificados e sujeitos às regras legais aplicáveis. O STJ afirmou entendimento de que mulheres vítimas de violência doméstica não precisam comprovar, com provas específicas, o dano moral para ter direito à indenização. A Corte definiu que o abalo é presumido pela própria prática da violência. O entendimento foi fixado em recurso que discutia justamente se seria necessário demonstrar de forma concreta o sofrimento psicológico ou emocional. O colegiado destacou que a violência no âmbito doméstico viola diretamente a dignidade, integridade física e psíquica e liberdade da mulher, o que torna desnecessária essa prova individualizada. Na fundamentação, o STJ afirmou que exigir essa comprovação impõe ônus excessivo e pode gerar revitimização. Por isso, tratou o dano moral com um in re ipsa, ou seja, ele decorre do próprio fato ilícito sem necessidade de produção probatória sobre o prejuízo. Os ministros também reforçaram a leitura da Lei Maria da Penha como marco de proteção que deve ter efetividade, inclusive na esfera civil. E lembraram que a indenização por dano moral pode ser fixada também no processo penal, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público. Agora eu quero saber de você que advoga ou estuda. Você acha que na prática esse entendimento do STJ ajuda mais a evitar revitimização ou aumenta o risco de indenização automática sem filtro? E passando para os direitos humanos, a ex-presidente Dilma Rousseff será indenizada pelo Estado brasileiro por torturas físicas e psicológicas sofridas durante a ditadura militar. A decisão reconhece a responsabilidade estatal pelas violações cometidas quando ela foi presa e submetida a maus tratos por motivação política. O reconhecimento se insere nas políticas públicas de reparação adotadas após a redemocratização para vítimas de perseguição política. Segundo os registros mencionados, Dilma foi presa no fim da década de 1960, período em que passou por interrogatórios sobre tortura, privação de liberdade e outras formas de violência institucional. A indenização tem natureza reparatória e simbólica, e não se confunde com responsabilização penal de agentes, tema que segue limitado por interpretações ligadas à lei da anistia. Ainda assim, o ato administrativo reafirma o dever do Estado de admitir violações e compensar vítimas, mesmo que tardiamente. Do ponto de vista jurídico, a medida é vinculada a princípios como dignidade da pessoa humana e responsabilidade objetiva do Estado por atos ilícitos de seus agentes, além de compromissos internacionais de direitos humanos que exigem reparação por violações graves, como tortura e prisão arbitrária. O procedimento ocorre em instâncias administrativas de anistia e reparação, com base em provas e registros oficiais já reconhecidos em outras esferas no caso. E agora passando para o direito empresarial, a inadimplência empresarial do Brasil bateu recorde e alcançou cerca de 8,7 milhões de empresas, segundo dados de entidades de análise de crédito. O número indica aumento expressivo do descumprimento de obrigações financeiras por pessoas jurídicas. O levantamento associa esse avanço a fatores como crédito caro, juros altos por período prolongado, desaceleração em alguns setores e alta de despesas operacionais, com impacto mais forte em micro e pequenas empresas. Na prática, isso tem dificultado o pagamento de empréstimos, financiamentos, tributos e contratos com fornecedores. Os dados também apontam que serviços concentram maior parcela de inadimplentes, seguidos por comércio e indústria. O texto relaciona isso à dependência do consumo interno e menor capitalização no setor de serviços, e no comércio, a retratação do consumo e ao endividamento acumulado. Na ótica
jurídica, o cenário tende a aumentar execuções, ações de cobrança, pedidos de recuperação judicial e falência, além de pressionar renegociações contratuais e gestão de risco. O conteúdo também aponta que o crescimento da inadimplência pode tornar o crédito mais restritivo e reforça a relevância de instrumentos como recuperação judicial e acordos extrajudiciais para reorganização financeira quando viável. E para nos ajudar a aprofundar um pouco mais nessa questão, nós chamamos Thales Hicks, especialista em estratégias jurídicas, relações bancárias e falimentares, além de possuir formação executiva em negócios pela Universidade de Michigan. Bom, poucos empresários quebram porque não sabem vender. A realidade é que a maioria quebra porque não entendeu o custo jurídico do dinheiro que tomou emprestado. Quando o empresário assina um contrato bancário, ele basicamente costuma olhar para duas coisas: a taxa de juros e o valor da parcela. O problema é que o banco não está nem aí para esses dois pontos, ele está olhando para outra coisa. Ele está concentrado no controle, nas garantias, no poder de execução. E é assim que, por muitas vezes, o banco se torna um sócio invisível na empresa. O primeiro passo para isso acontecer são garantias mal negociadas. Muitas empresas tomam crédito no seu CNPJ, mas entregam como garantia um patrimônio pessoal do sócio, um imóvel, veículo, aplicação financeira. E na prática, o risco deixa de ser puramente empresarial. A empresa ela pode quebrar, pode ter um baixo faturamento, mas o CPF continua pagando a conta. E quando isso não acontece, o empresário entende que já é tarde demais, porque o bloqueio não atinge mais só a empresa, está atingindo a sua conta pessoal. O segundo erro, e ainda mais comum, aliado ao primeiro, é a confusão do CPF com o CNPJ. Quando o empresário mistura as finanças, usa do patrimônio pessoal como extensão da empresa, assina garantia sem critério, ele basicamente destrói a função principal do CNPJ, que é limitar risco. Nesse cenário, a empresa ela deixa de ser um escudo e ela passa a ser um detalhe, um mero detalhe formal, e o banco sabe disso. O judiciário também. O terceiro ponto, talvez o mais perigoso e mais comum, aparece na renegociação da dívida. Quando a empresa aperta, o empresário recorre à renegociação. Ele tenta reduzir parcelas, ganhar fôlego, de certa forma comprar tempo. E é aí que a gente tem o problema. Porque a renegociação ela é uma verdadeira armadilha jurídica. A renegociação amplia garantias, renova prazos de cobrança, transforma dívidas problemáticas em confissões sólidas, é basicamente recorrível. A dívida ela nunca diminui. Eu nunca vi uma dívida diminuir em renegociação. Ela só fica mais organizada para o banco poder cobrar. É nesse momento que o banco ele já não é mais um credor. Ele influencia nas decisões, limita escolhas, dita crescimento e por muitas vezes, literalmente, decide se a empresa vai viver ou vai morrer. Isso é atribuição de um sócio. Isso é ser sócio. Só que ele é um sócio que não aparece no contrato social, ele não assume risco algum. A gente precisa entender que o endividamento empresarial não é um erro. Um erro é se endividar sem estratégia jurídica, sem entender que o crédito não é só dinheiro, o crédito é poder. E é nisso que o direito bancário e o direito empresarial se encontram. Eles buscam a proteção da empresa, do patrimônio pessoal e principalmente da autonomia do empresário. Porque o crédito bem estruturado, ele financia crescimento. Já o crédito mal estruturado, ele financia a perda do controle. Enfim, esse era meu recado. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais uma edição para você começar a semana super bem informado sobre o que tá rolando no mundo jurídico. E eu queria lembrar o pessoal também, Sibeli, que a gente teve episódio da edição especial de domingo, episódio 3, com o tema O Print Ficou em 2025, que é sobre prova digital. E olha, eu sou meio suspeita pra falar, mas o episódio ficou muito legal, viu? Então depois que terminar de escutar esse episódio, volta e também escuta o episódio de domingo. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto com a gente. A Dali Viegas, Kel, Arte, Diogo Lemos, Luiz Carlos, Abela, Reinaldo, Matheus, Gabriel Dias, Shirley Gomes, Natália Brasil e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelinhas, porque isso ajuda pra caramba. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lery, que a gente tá sempre repostando por lá. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.